E para ser configurado bullying, precisa ter 3 fatores importantes, né, aí. Tem que ter o agressor, tem que ter a vítima, né, e tem que ter também o espectador, os espectadores que a gente configura como a plateia. Então tem que ter aquela pessoa que é o valentão, né, é o que a gente chama de tirano, o valentão, aquela pessoa que está se sentindo em condição mais, elevada, sabe, assim, mesmo estando lá, sendo pares das mesmas idades ou idades próximas, eles acham que têm o poder, sabe, de, machucar o outro, sabe, porque o bullying precisa ter uma intenção, e geralmente o agressor tem, e precisa ter também uma intenção de forma sistemática, ou seja, acontecendo isso mais de uma vez, e também tem que ter o quê? Continuidade, sabe, Uhum. repetições. Quando é uma violência pontual, alguém brigou, né, discutiu com o outro, xingou o outro uma única vez ou 2 vezes, Isso a não é gente não configura, configurado é como uma agressão, como uma violência, sim, não é algo legal, claro que não. um conflito É um pontual. conflito, né, por alguma razão ali, né, alguém não está bem um com o outro, brigou, né, com o colega, enfim. E Uhum. por alguma razão ali está machucado, magoado com alguma coisa, não sabe resolver ainda, nem entender seus próprios sentimentos e emoções, então eles, para se defender, eles atacam o outro. Mas isso não está acontecendo de forma sistemática, repetitiva. Quando isso vem acontecer de forma sistemática e repetitiva, né, ações de agressões, onde sempre um machucando o outro e o outro não conseguindo reagir, mesmo sendo da mesma idade ou próxima, então, assim, aí é configurado um bullying, sabe? Tem um agressor que está, né, machucando o colega, esse colega que é a vítima não está conseguindo saber reagir, tem medo muitas vezes, não consegue ainda resolver esse conflito, e aí ele silencia e sofre. E tem também a plateia, que são esses espectadores. Muitos são considerados espectador passivo. Aquela pessoa que está ali vendo tudo e não está fazendo nada, tudo Uhum. bem, não está, né, ajudando a piorar a situação, mas Uhum. também não faz nada para ajudar. E tem aquele espectador que é pior, que ele vê, sabe que não é certo, mas ele continua fazendo, muitas vezes com medo, sabe, de ser o próximo que vai É. passar por aquilo tudo, e aí ele precisa escolher um lado, né, entre o que é, o mais fortão, que é considerado aquele agressor, e entre ficar do lado daquela vítima, que é considerado o mais fraco. Só o fato de rir já Isso. Aí, configura às ele vezes, nem como. quer rir, mas eles precisam mascarar essa ideia que tá tudo bem, que tem que fazer parte da brincadeira, né, da zoação, E como você da disse, ficar do lado violência. mais forte, entre Exato, aspas, porque né? ele não quer ser o próximo, mesmo sabendo que aquilo não está certo. E Uhum. aí ele escolhe esse pior lado, porque ele também não entendeu que aquilo não é certo, mas ele não sabe ainda como ajudar. E tem medo também de ser o próximo. Então, ele fica nesse lugar. E tem aquele espectador sabe assim, que vê tudo isso, não considera aquilo legal, sabe que não é certo, já entendeu isso, e aí ele vai pedir essa ajuda, sabe, para um adulto lá de referência da escola, que a gente precisa, né, ter lá, desde o porteiro, como a nossa colega falou, desde a portaria, o porteiro precisa estar capacitado até a direção. Aonde ele for pedir ajuda a um adulto, dizer que o colega ou que ele mesmo está passando por um tipo de violência que ali é configurado como um repetitivo e está acontecendo muitas vezes. Então, assim, isso vai fazer com que o adulto entenda que aquilo já pode ser configurado um bullying e precisa criar, né, protocolos para resolver E, esse conflito.